Oi, eu sou a Laís e hoje nós vamos entender como as políticas públicas influenciam a vida de dois grupos importantes para a sociedade brasileira: a população negra e as mulheres. Para isso, a gente vai começar essa explicação com a seguinte pergunta: já paramos para pensar quem realmente tem acesso aos mesmos direitos no Brasil? Por exemplo, a população branca tem muito mais direito do que a população negra, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Pessoas brancas recebem muito mais oportunidades de melhores faculdades do que pessoas negras. A mesma coisa das mulheres. Elas recebem propostas de emprego, mas normalmente ganham muito menos do que os homens da própria empresa e sofrem assédio em algum dos casos. Bom, para entender isso, a gente precisa entender o conceito de minorias. Minorias, não estamos falando de quantidade, estamos falando de um grupo que sofreu, que enfrenta discriminação, preconceito e menor acesso ao poder e oportunidades. Ou seja, mesmo sendo a maioria numérica, mulheres e pessoas negras são consideradas minorias sociais. Bom, referente à diversidade e à desigualdade. Existe diversidade quando há diferentes grupos na sociedade. A palavra minoria remete à inferioridade numérica. Em um cesto de maçã, duas laranjas formam uma minoria. Em um estojo de canetas, um lápis é uma minoria. Ao especificarmos apenas quantidade, é fácil distinguir numericamente o que é maioria e o que é minoria. Lápis e laranja são objetos e não possuem desejos, pensamentos e nem direitos. Márcia Rocha é travesti e a maioria se define como mulher ou como homem. Leonardo é vegano e a maioria consome produtos de origem animal. Raoni é de uma etnia indígena e a maioria é de não índios. Ao contrário do lápis e da laranja, que são objetos, Leonardo, Raoni e Márcia são pessoas e, por serem pessoas, possuem valores, pensamentos e direitos individuais. Quantidade. Estamos falando de um grupo que sofreu, que enfrenta discriminação, preconceito e menor acesso ao poder e oportunidades. Ou seja, mesmo sendo a maioria numérica, mulheres e pessoas negras são consideradas minorias sociais. Bom, referente à diversidade e à desigualdade. Existe diversidade quando há diferentes grupos na sociedade, como pessoas PCD, pessoas em situação de rua, pessoas LGBTQIA+, mulheres e até mesmo a população negra. Mas existe uma desigualdade quando essas diferenças se transformam em injustiças, que é exatamente isso que acontece com os dois grupos que estamos falando aqui. Bom, quem são esses grupos? O que esses grupos fazem? Bom, começando pela população negra, que ainda vivem as consequências da escravidão, né? Do racismo estrutural e da falta de acesso histórico à educação e até mesmo ao mercado de trabalho. Além disso, é um dos grupos mais afetados pela violência. Já as mulheres enfrentam desafios como a desigualdade salarial, assédio e principalmente a violência doméstica, um problema que atinge milhares de brasileiras todos os anos. Bom, e as políticas públicas? Como o Estado tenta enfrentar essas desigualdades? Justamente por meio dessas políticas públicas, como cotas raciais, por exemplo, que ampliam o acesso de pessoas negras a universidades e aos serviços públicos. A Lei Maria da Penha, uma das mais importantes do país e que protege mulheres em situação de violência e responsabiliza seus agressores. Além disso, instituições sociais como Fundação Palmares, a Secretaria da Igualdade Racial e a Delegacia da Mulher reforçam a proteção que esses grupos precisam. E os avanços que nós vemos? Essas medidas trouxeram, sim, resultados. Hoje temos mais estudantes negros nas universidades, mais mulheres buscando ajuda e mais debates sobre racismo e machismo. Se a gente observar alguns anos atrás, era muito difícil para a nossa sociedade falar sobre o machismo, falar sobre o racismo, sendo que é um problema
muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam. E mesmo ainda sendo difícil para algumas pessoas debater sobre esse assunto hoje, com toda a tecnologia, todo o avanço que nós temos, temos uma liberdade muito maior para conseguir defender esses grupos, fazer com que esses grupos sejam ouvidos, fazer com que esses grupos também ganhem visibilidade, mesmo que seja difícil ainda. Bom, e sobre os desafios? Os desafios continuam, a violência contra a mulher ainda é alarmante, ou nos jornais que a gente assiste hoje em dia, é muito comum a cada 1 minuto acontecer um caso de feminicídio, onde seus ex-companheiros ou companheiros até mesmo matam essas mulheres, cometem crimes com essas mulheres porque elas não querem mais eles. E por mais que a gente consiga falar sobre esse assunto, nós precisamos discutir mais sobre ele, porque essas mulheres ainda precisam muito de ajuda. E é justamente o que a gente precisa mudar na nossa sociedade. As pessoas negras continuam sendo as maiores vítimas de desemprego, baixa renda e homicídios, porque é muito comum, tanto que teve um caso, né, ficou muito famoso de assassinato de uma pessoa negra, o George Floyd, que é um símbolo de resistência até os dias de hoje, que foi assassinado por um policial. O policial achou que ele estava cometendo um crime, sendo que ele não. E muita gente fala que não, mas foi nitidamente por preconceito, por conta da cor de pele do George. Então, nós precisamos sim mudar isso, né? E um debate sobre isso é em que, enquanto alguns defendem que as políticas públicas são essenciais para equilibrar o jogo, outros acreditam que elas não deveriam existir. E o debate é importante para fortalecer a democracia. Só que essas políticas públicas são importantes porque cada vez mais pessoas negras estão conquistando os seus direitos, estão tendo oportunidade de irem às melhores faculdades do país, e isso é muito importante. E é justamente por isso que essas políticas públicas devem continuar mudando a vida dessas pessoas que são beneficiadas sim por elas. Por mais que grande parte da população diga que isso não devia existir, deve continuar, e o governo não deve desistir dessas políticas sociais. Bom, para encerrar, as minorias sociais mostram que o Brasil é diverso, mas é também desigual. E é justamente essa desigualdade que nós precisamos mudar. Todos nós somos iguais, não importa se somos homens, mulheres, se somos brancos, pretos, pardos, amarelos. Nós todos somos iguais. Então precisamos sim mudar essa questão de preconceito que atinge a nossa sociedade. E com políticas públicas e informação é possível sim mudar essa realidade. Então, quanto mais discutirmos sobre isso de forma civilizada, é claro, sobre mais pessoas entrando na faculdade, sobre mais mulheres conquistando melhores oportunidades de emprego, melhor vai se tornar a nossa sociedade. E ela, por mais que ela continue desigual em algumas partes, por outro lado, outras partes serão resolvidas sim. É isso. Obrigada. Respeitar as minorias é essencial para construir uma sociedade mais justa e humana. Todos nós somos iguais em dignidade e em direitos, independentemente de cor, cultura, deficiência, gênero ou qualquer outra característica. Quando reconhecemos e valorizamos as diferenças, mostramos que ninguém merece menos oportunidades ou menos respeito por ser quem é. Tratar as pessoas com igualdade significa ouvir, acolher, apoiar e garantir que todos tenham espaço para existir sem medo ou exclusão. No fim, respeitar as minorias é sobre entender que a diversidade não nos separa, ela nos completa.